Olá, bem-vindo a mais uma aula do curso de pregação. Estamos indo bem, essa é a 11ª aula e o título é Considerando a Natureza Humana. Quando nos propomos a pregar a palavra de Deus aos homens, precisamos compreender a natureza humana à luz da revelação de Deus. Eu quero destacar alguns pontos. Você vai pregar para pessoas, para gente. Como que as pessoas funcionam moral, espiritualmente? Preste bem atenção. Primeiramente, a natureza humana em sua origem, quando Deus criou, era santa, perfeita e estava em perfeita harmonia com Deus. O homem, criado à imagem e semelhança de Deus, era formado por corpo, mente e espírito. O corpo físico o identifica com o reino animal, enquanto a mente, que na Bíblia é chamada de coração, em alguns textos de alma, abrange as faculdades intelectuais, as emoções e a vontade. Vale lembrar que, embora pelo menos alguns animais tenham inteligência em pequena medida e alguma emoção, como a de alegria, eles não têm vontade, apenas instintos. O espírito, por sua vez, é uma referência àquele aspecto que nos torna capazes de manter comunhão com Deus e de entender e apreciar as coisas espirituais. Também deve-se considerar o propósito de Deus ao criar a humanidade. Ele queria que ela refletisse cada vez mais plenamente a sua imagem e glória. Todas as suas capacidades eram passíveis de desenvolvimento. Devido à entrada do pecado, a natureza humana foi transformada integralmente, o corpo, a mente e o espírito. Iniciou-se um processo de enfraquecimento e deterioração. O homem tornou-se alienado de Deus, perdeu o desejo e a capacidade de o conhecer. Espiritualmente tornou-se morto. Suas faculdades espirituais não funcionam e é incapaz de se interessar por assuntos espirituais. Mas Deus concebeu um plano para recuperar a humanidade, para restaurá-la à sua imagem e semelhança, para conduzi-la à perfeição original. Este plano centraliza-se na pessoa e obra de Cristo e continua hoje em andamento, liderado por seu Espírito. Ao criar o homem, Deus o fez de modo que se relacionasse intimamente com seu Criador. Para tanto, escreveu sua vontade não em tábuas de pedra, não em folhas de papel, mas na sede de seus pensamentos. E essa gravação passou de geração a geração. A Bíblia declara isso em Romanos. Ali está escrito assim: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada nos seus corações, testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Romanos 2, versos 14 e 15. Os milhares de anos de rebelião contra Deus têm ofuscado e apagado essa gravação, mas não completamente. O ser humano ainda possui uma lembrança dessa vontade, dessa lei, embora manchada e obliterada pelo pecado. Todos os homens, não importa o lugar ou época em que vivam, possuem tanto uma impressão da existência de um ser supremo, como alguma noção do que é certo e errado. Isso explica porque nunca foi encontrado um aglomerado humano onde não houvesse religião. Nenhum povo, nenhuma cidade grande ou pequena, nenhuma tribo indígena. O ser humano é, portanto, por natureza religioso. E em seu distanciamento de Deus possui um vazio que aguarda ser preenchido pelo Criador. Enquanto a pessoa não convertida a Cristo possui uma natureza, essa, pecaminosa, escrava do pecado e suas paixões, e centrada no próprio eu, o indivíduo convertido possui uma dupla natureza. Por um lado, possui a natureza pecaminosa, comum a todos, mas por outro, quando recebeu a Cristo como Filho de Deus e seu Salvador e Senhor de sua vida, passou a ser habitado pelo Espírito de Deus. A partir de então, ele tem sido transformado mais e mais na semelhança de Cristo, em quem sua vida está centrada.
Em sua experiência, essas duas naturezas estão em constante conflito, de acordo com Gálatas capítulo 5, versos 16 a 26. Sua natureza pecaminosa desaparecerá apenas quando Cristo retornar e operar em nós a transformação final, de acordo com 1 Coríntios 15, versos 51 a 57. Nossos sermões, portanto, devem ser preparados e apresentados de modo que leve em conta esses dois tipos de ouvintes: os crentes, que possuem essas duas naturezas, e os incrédulos, que têm apenas uma natureza, a pecaminosa. E assim os sermões os abençoarão em suas necessidades. Além disso, devem conter elementos que alcancem o seu coração, ou seja, sua emoção, razão e vontade. Pensemos um pouquinho nessas três informações. Primeiro, emoção. Emoção é a energia que leva o homem a realizar coisas. Podemos dizer que o ser humano é movido por emoções. Assim, é a energia emocional que permite a você levantar-se da cama pela manhã, vestir-se, alimentar-se, ir para a escola, trabalhar, lutar e assim por diante. Sem emoção, você não faria nada disto, mas permaneceria em repouso. As emoções, o amor, ódio, medo, ciúme, inveja, ansiedade, ambição e outras, é que motivam a conduta humana. Logicamente, algumas são positivas e outras negativas. Elas vivificam e embelezam a existência, criando a verdadeira alegria de viver. Precisamos lembrar que a energia emocional pode ser usada tanto para o bem como para o mal. Essa força pode ser destrutiva, acarretando sofrimento, infortúnio às pessoas, ou pode ser construtiva, trazendo paz de espírito, auxiliando na sobrevivência e promovendo toda a sorte de coisas boas. As emoções têm o poder de produzir alterações em nosso organismo. Elas afetam a respiração, a circulação sanguínea, a nossa pressão, a transpiração e o ritmo do coração. Elas podem causar lesões e podem combater as enfermidades. Também acontece que o indivíduo pode estar sob o domínio de uma forte emoção sem ter consciência disto. A tristeza, a perda de concentração, a insônia, uma fraqueza geral no corpo, podem ser disfarces comuns da cólera, do medo e da ansiedade, emoções negativas. Razão é a faculdade de julgar, avaliar, conhecer, compreender, raciocinar. Para que nossa energia emocional seja uma força construtiva, utilizada para o bem, precisa e deve ser orientada pela razão. É esta que indica a direção correta a ser seguida pela energia emocional, de modo que o indivíduo encontre alívio, mas também satisfação. E vontade é uma expressão que pode ter em nossa língua diversos significados. Os dois mais usados parecem ser desejo, anseio, aspiração. Assim alguém diz: estou com vontade de comer um pedaço de bolo. Ou ele sentiu vontade de rever seus pais. Nesses casos, vontade significa desejo. Mas vontade é usada especialmente significando capacidade de escolha, de decisão. Por exemplo, o apóstolo Paulo possui uma vontade de ferro, o que indica que possuía firmeza e energia em suas decisões. De acordo com William Shakespeare, há uma frase que ele escreveu que diz assim: o meu corpo é um jardim, a minha vontade é o meu jardineiro. Nesses casos, vontade significa decisão. Embora os desejos façam parte do processo da tomada de decisão, estão mais vinculados às emoções. Eles podem ser bons ou maus, conscientes ou inconscientes, agradáveis ou não, e alguns deles podem ser concretizados, enquanto outros simplesmente são utópicos, fantasiosos e inviáveis. Para nossos propósitos, nessa aula, nesse estudo, vontade é usado significando poder de escolha, decisão. Então, é imprescindível não confundir um significado com o outro, ou seja, não confunda vontade como mero desejo. Vontade não é gosto, nem inclinação, mas o poder que decide. Assim, é possível que alguém passe diante de uma confeitaria e, vendo os doces expostos na vitrine,
deseje comê-los. Contudo, embora tenha tempo e dinheiro, sua vontade diga não, e desse modo ele segue seu caminho sem saboreá-los. Uma pessoa pode ter uma infinidade de desejos, mas a vontade é apenas uma. A vontade pode combater os desejos ou aliar-se a eles. Ele está acima das emoções e da razão e é responsável pelas decisões e pelos caminhos do indivíduo. A vontade é como uma máquina interna que toma decisões. A vontade é livre para escolher e se constitui na grande capacidade que torna o homem senhor de si mesmo e de seus atos. E por isso mesmo ele é simultaneamente livre e responsável. A vontade é a própria essência da personalidade. É a fonte de todas as ações. Em qualquer área de atividade humana, a vontade quase sempre compensa a falta de maior inteligência ou talento. É por essa razão que indivíduos menos inteligentes ou talentosos, mas com a vontade saudável, ocupam posições que outros mais capazes e de vontade fraca não conseguem atingir. A vontade é um dom de Deus a cada ser humano e é algo que ninguém pode tocar, nenhum homem, nenhum anjo bom ou mau. O único que poderia interferir em nossa vontade é Deus, mas Ele nunca fez nem o fará, porque não combina com o seu caráter. Ele nos deu o livre-arbítrio, o poder de escolha. A nós unicamente compete usá-lo, de um ou de outro modo. O que acontece na prática é que outros seres, dotados de inteligência e de vontade, por exemplo, homens, anjos, Deus, o diabo, eles tentam nos atrair para que aceitemos suas ideias e procedamos como é do seu agrado. Assim, os homens fazem suas propagandas, e esses seres que eu mencionei também. Cada um deles busca a nossa adesão, mas a decisão é nossa, só nossa. Assim, se vamos comprar ou não este ou aquele produto, se vamos ceder à tentação ou, ao contrário, seguir no caminho proposto por Deus, depende apenas de nossa vontade. Em cada caso, nossa vontade deve decidir. O ser humano foi criado por Deus como um ente social, devendo, portanto, relacionar-se com os seus semelhantes. E em nossos relacionamentos estamos constantemente desejando que nossos interlocutores sejam favoráveis às nossas ideias. E por isso fazemos uso da palavra, tentando ou persuadi-los ou convencê-los. Popularmente, persuadir e convencer têm sido usados como sinônimos, mas na realidade a diferença entre eles é enorme. Enquanto que convencer busca conquistar a inteligência, a razão de outra pessoa, persuadir procura atrair sua vontade, fazendo uso das emoções. Convencer deriva do verbo vencer e transmite a ideia de combate, disputa. Quem busca convencer quer vencer, conquistar a razão do outro. Assim, o convencido ou convicto é alguém que foi vencido pela força dos argumentos. As dúvidas significativas foram removidas. Acontece, porém, que apenas a minoria das pessoas, inclusive as que têm elevada formação acadêmica, decide por causa dos argumentos racionais. Por isso, há muitos que, embora tenham sido vencidos por argumentos, não agem de acordo. Persuadir vem do latim persuadere, significa aconselhar até o fim, ou melhor, aconselhar até que o outro concorde em fazer o que nós pretendemos. Assim, aquele que busca persuadir, o persuasor, é um conselheiro, alguém que aconselha, que recomenda e quer conquistar a vontade, não a razão do outro. Ele quer que o outro pratique determinada ação e consegue. Todavia, na persuasão não existe violência, nem ameaças, nem coação moral, nem constrangimento, pois o aconselhado pode seguir ou não a sugestão recebida. Se ele agir de acordo, é porque foi persuadido, porque o persuadido sempre faz o que lhe foi sugerido. Se ele não fizer, é porque não foi persuadido.
O melhor veículo para persuadir é a palavra falada, com sua capacidade de transmitir emoções, intenções, estados de alma de quem a pronuncia. Isso levou Aristóteles, aquele grande filósofo, a referir-se à retórica, que mais tarde foi chamada de oratória, como a arte de persuadir, tendo em vista o seu potencial para descobrir o modo de dirigir a conduta humana. Observe que a moralidade ou imoralidade da persuasão depende exclusivamente do persuasor, da pessoa que dela faz uso. Ela pode ser usada tanto para o bem como para o mal. É como um bisturi que na mão de um médico pode salvar uma vida, mas na mão de um bandido pode ser instrumento para um crime. Em nosso trabalho para Deus, por meio da pregação, precisamos tanto convencer as pessoas como persuadi-las. A necessidade de convencer pode ser percebida na parábola do semeador, lá em Mateus capítulo 13. Nela, a semente é uma figura da palavra de Deus e caiu em 4 tipos de solo, que representam os diferentes tipos de ouvintes. O único tipo de solo onde a semente vingou e atingiu seu objetivo, que é frutificar em abundância, foi o solo que Jesus chamou de boa terra. De acordo com a explicação que ali é dada, este solo representa aqueles que ouviram a palavra e a entenderam. O texto declara: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, 60 e 30 por 1. Desse modo, fica ressaltada a importância de que os sermões sejam proclamados de tal modo que os ouvintes entendam a mensagem, pois assim estarão colocando sua razão ao lado da verdade. Contudo, precisamos usar também a persuasão, para atrair a vontade, de modo que elas decidam favoravelmente e ajam como o evangelho surge. Já que a vontade é que detém o comando do homem, o que mais Deus quer de nós é que lhe entreguemos nossa vontade. Isto é o que significa tomar a nossa cruz, de acordo com Lucas 9:23, ou tomar o jugo de Jesus, conforme Mateus 11:29. Por isso, todo pregador, você também, deve ter como propósito conquistar a vontade de seus ouvintes, e não apenas o intelecto, as emoções. Contudo, em seu trabalho para Deus, deve levar em conta que as emoções são mais poderosas que a razão, e que por isso a maioria das pessoas decide mais pela emoção do que pela razão. Desta forma, quando o sermão é muito argumentativo e racional, e não possui componentes emocionais, resulta em poucas decisões por parte dos ouvintes. Por outro lado, quando se manipulam as emoções, sem equilibrá-las com os aspectos intelectuais da verdade, facilmente os ouvintes decidem. Mas essas são decisões que não perduram. Tratando desse assunto, a senhora White escreveu, no livro Obreiros Evangélicos: a pregação da palavra deve apelar para a inteligência, comunicar conhecimento, mas cumpre-lhe fazer mais que isso. A palavra do ministro, acrescenta ela, para ser eficaz, tem de atingir o coração dos ouvintes. Obreiros Evangélicos, página 152. Uma das maneiras de se fazer isso consiste em contar uma história logo após mencionar algum ponto alto do sermão, para que os ouvintes possam sentir e não apenas pensar, e assim aquele ensino fique na memória. Portanto, a melhor maneira de se atrair a vontade do ouvinte para que decida ao lado de Deus, e aí permaneça, é apresentar argumentos que satisfaçam a razão e argumentos que alcancem as emoções. Portanto, pregador, meus amigos, nessa aula você aprendeu como lidar com as pessoas a quem você vai pregar. Lembre sempre dessas informações, revise essa aula e procure praticar essas coisas na próxima ocasião que tiver a oportunidade de pregar a palavra de Deus. Ficamos por aqui hoje. Na próxima aula nós nos encontramos para aprender um pouquinho mais sobre a pregação da palavra de Deus.